Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos, com vocês? Hoje nós vamos falar de competência intrapessoal. Lembram da diferença de intrapessoal e interpessoal? Pois é, a imagem aqui já ajuda vocês discernirem, né, o que seria o intra. É o se conhecer, é o dentro de si. Lembram-se da frase de Sócrates? Homem, conhece a ti mesmo, né? Então é disso que nós vamos falar. Como é que o se conhecer é, pode ser uma competência, né? Então vamos falar sobre isso, competência intrapessoal. Então, nesta aula, vamos abordar sobre competência intrapessoal, ou seja, aspectos ou fatores individuais que cada um tem, que podem interferir na atividade de trabalho de forma positiva ou de forma negativa. Então, é a personalidade, né? Fatores pessoais que cada um tem e podem interferir na atividade de trabalho de forma positiva ou negativa. Pessoal de RH tem que ter muito esse olhar do conhecer, né? Se o outro se conhece na hora, principalmente na hora da seleção, certo? Então, muito cuidado nessa hora. Você primeiro tem que se conhecer e conhecer se o outro se conhece. É uma emboladinha, mas é isso aí mesmo, tá? Então, os termos de modelos mentais e domínios pessoais, que nós estudamos lá de Peter Senge, nós também tem que perceber como é o seu modelo mental, como são os seus domínios pessoais, certo? Então, aqui apresentados são de autoria de Peter Senge, que a gente acabou de estudar, né? Então, cientista americano que desenvolve pesquisa sobre a valorização das pessoas dentro das organizações. E uma das pesquisas que ele fez é justamente o que? O intrapessoal, que ele fala lá no domínio pessoal, que ele fala nos modelos mentais, que a gente também estudou na inteligência emocional, né? Então, tudo isso está. Nós vamos falar agora das competências. 3 competências: a intrapessoal, a interpessoal e a organizacional, certo? Então, a soma desses 2 termos pode contribuir de forma significativa para a melhoria da competência intrapessoal. Que os 2 termos são? Os modelos mentais e o domínio pessoal de cada indivíduo. Então, estamos no século XXI e as relações de trabalho são muito diferentes dos anos 200 anos atrás, não podemos nem discutir, né? Hoje as empresas investem de forma maciça em quê? Em tecnologia, em equipamentos, em estrutura física, mas também na motivação do trabalhador, na competência do trabalhador e o próprio trabalhador, ele sim, como vocês estão aqui em aula, então justamente estão buscando o quê? Aumentar a competência de vocês, aumentar a competência intrapessoal também de vocês, né? Então, o trabalhador contemporâneo está muito mais atento à sua formação técnica e profissional, que é justamente o que vocês estão também fazendo, né? Aumentando a competência técnica, né? A formação técnica e profissional. É mais crítico e busca estabelecer uma rede de contatos, né? É a rede de contatos que possibilite o seu desenvolvimento dentro da empresa. Gente, o colega de você aí do lado pode um dia ser seu patrão, né? Ou você ser patrão dele. Então, pense nisso. A rede de contatos é muito importante. Então, a globalização estabelece padrões. A bênção da globalização estabelece padrões de produção e de consumo, né? Então, do que se produzir e o que se consumir, casos com os clientes, como também mudanças na sociedade em geral. Então, a própria globalização, ela muda o tempo todo os gostos, o tipo de consumo dos clientes, influencia os clientes em outros tipos de produtos e assim vai. Então, nossa mente fica
Interpessoal, intrapessoal, cognição. Então, como a gente vai falar do intrapessoal aqui? Iniciativa, o autocuidado, a perseverança, a integridade, a determinação, a cidadania são características e qualidades, né, intrapessoais. Na próxima aula nós vamos falar do interpessoal, então nós falamos um pouquinho sobre o intrapessoal, o interpessoal. Acho que eu nem coloquei essa figurinha, mas eu coloco, tá bom? Mas vamos só botar aqui também, ó, pensamento crítico, criatividade, comunicação, análise, interpretação, aprendizado, inovação também fazem parte das competências, né, que um profissional do século XXI deve ter, ok? Então, a competência intrapessoal. Tempos atrás, a expressão ser competente significava ter realizado o quê? Apenas o curso técnico para o trabalhador operacional ou uma faculdade para o trabalhador gerencial. Essas prerrogativas não são mais suficientes para determinar um profissional. Sim, o curso é importante, os cursos, tanto os técnicos quanto os de faculdade, sim, certo? Mas não é só isso que define a competência de um funcionário, tá bom? De uma pessoa, de um profissional. Então, independentemente da sua área se estabeleça no mercado, as exigências atuais são muito maiores e complexas, não só no currículo, mas na. Vai falar, não vou adiantar, não. Então, não basta falar o inglês, ter domínio nos diversos programas de softwares, é preciso também ser o quê? Coisas que são tá dentro de você. Ser proativo, ser multifuncional, ter o know-how, que é o saber como fazer, né? O saber como, todos o saber como. Isso é saber como fazer as tarefas e também gostar de trabalhar com gente, saber interagir com os outros de forma sinergética. Às vezes, isso aí vale mais até do que essas qualidades, essas competências. Isso aí são competências, sim, proatividade, multifuncional, o know-how, gostar de trabalhar com gente, saber interagir com as pessoas de forma sinergética. Então, isso aí são competências intrapessoais. Essas competências têm dentro de você, dentro do indivíduo, certo? Então, conforme a característica da personalidade do indivíduo, a interação com as outras pessoas se torna difícil e a competência interpessoal pode ser comprometida. Então, depende de quê? Da personalidade, que a gente já estudou isso aqui, personalidade do indivíduo, né? Se ele não saber interagir com os outros, se ele não gostar de trabalhar com gente, com certeza a competência interpessoal, que é a relação com os outros, vai ser comprometida. Principalmente nos cargos mais altos, né? Pois não há cargo função, posto-tarefa que não exijam contato direto ou indireto com os colegas ou com a chefia. Então, é muito importante a pessoa trabalhar o modelo mental, o domínio pessoal. Ah, eu não gosto de trabalhar com gente. Aprenda a gostar com gente. Mude seu modelo mental. Leia 1 milhão de livros de autoajuda, de como se comportar com as pessoas. Leia livros de inteligência emocional, de competência intrapessoal, leia livros Mindset, leia livros nessa direção, que eu tenho certeza que você vai aprender a gostar de gente. Trabalhe em uma ONG, seja voluntário, que com certeza vai ajudar você a se sensibilizar e aprender a gostar de trabalhar com gente. Eu sei que tem muita gente que é difícil de trabalhar, mas aí você vai estudar tudo isso que a gente viu no IPRHO, é o quê? Por que aquela pessoa é difícil? E aí a gente vai lá no início das aulas, que quem quiser pode ir lá no YouTube, tá gravado, tá? Como é o estudo da personalidade, como é o estudo, né? Como foi os traumas da infância dele, e aí você vai descobrir o porquê que essa pessoa é difícil de trabalhar, certo? E você pode ajudar.
Então, habilidades socioemocionais. Está dentro de quem? Dentro da pessoa, é intrapessoal. Então, vamos ver as habilidades. É maior motivação, é a pessoa saber se automotivar, é a pessoa saber resolver conflitos internos seus próprios e conflitos externos, né, das outras pessoas. A melhor forma de aprender a ajudar a si mesmo aos seus conflitos internos, sabia que ajudar as outras pessoas nos conflitos internos dela, você resolve muitos problemas seus, verdade. Melhor comunicação, saber se comunicar melhor, ter paciência, né? A autoestima de acordar com aquele bom dia bem maravilhoso para você mesmo se dar, né? Gerenciar pensamentos e emoções, ou seja, quando isso Augusto Cury trabalha bastante, né? Você saber fechar a janela quando vir aquele pensamento ruim, ou aquela emoção ruim, você fechar a janela. Augusto, quem gosta de ler aí, os livros de Augusto Cury são excelentes, inclusive inteligência, esqueci agora o nome do livro, mas é uma inteligência, não é inteligência emocional, não, é inteligência, enfim. É um livro de Augusto Cury que fala de inteligência, começa assim, inteligência. Justamente ele fala sobre lidar com pensamentos e emoções, e a inteligência emocional também fala, né? A proatividade, a criatividade, que a gente está trabalhando com tudo, né, lá em EIS sobre criatividade. Então vamos lá. Então são habilidades, gente. Isso aí antes as pessoas olhavam e não via como habilidades. Hoje em dia são habilidades, faz parte da competência intrapessoal da pessoa, do profissional, entendeu? Então, prestem bem atenção. Chavenato faz uma análise interessante da cultura organizacional ao abordar as pessoas, o trabalhador, como recursos, né? Quando logo a gente começa no fundamento, a gente fala que as pessoas são recursos, né? Isso é, como mão de obra, extensão de máquina, né? Isso aí é visto em fundamentos. O administrador tem essa parte, recursos humanos, olha o nome, né, do curso, né? Então, o indivíduo não teria anseios ou necessidades, mas sim que poderia executar sua atividade laborativa de forma incessante e incansável. Tá, eu discordo completamente com esse autor aqui, que Chavenato fala nesse sentido. Não, é de acordo com as teorias, tá? Então, a segunda análise do autor é exatamente oposta, pois apresenta este mesmo trabalhador como pessoa, respeitando seus interesses, individualidades, valores e limitações. Então, Chavenato começa a falar as pessoas como recursos, e são recursos dentro da empresa. Porém, ele precisa ser respeitado, ele precisa, a empresa precisa ver os interesses, a individualidade, os valores, né, as limitações dele como pessoa, tanto que depois ele tem vários livros sobre gestão de pessoas. Então, Peter Drucker, que já é um outro autor, pai da gestão contemporânea, ou seja, hoje o pai da administração de hoje em dia, recebe essa nomeação por buscar o resgate do aspecto humano dentro das empresas. As ideias de Drucker valorizam a necessidade das relações pessoais e empresariais visarem a coletividade. Então, olha isso que é bem interessante o que Drucker fala, né? Valorizar a necessidade das relações pessoais dentro das empresas, visar a coletividade, visar o conhecimento, a empresa aprendiz, estão lembrada? O capital intelectual, o ativo intangível e inestimável valor para o sucesso profissional do indivíduo na empresa. Então, ele super valoriza a pessoa, as pessoas, o indivíduo como pessoa mesmo dentro da empresa, né? O que seria das pessoas sem, o que seria das empresas sem as pessoas, né? Peter Senge, que é um outro autor que a gente acabou de estudar também, compartilha ideias organizacionais de Drucker, né? Para Peter Senge, é preciso analisar as empresas de forma mais complexa e não tão linear. Então, os modelos de gestão mais tradicionais, né, aqueles mais antigos, entendem a empresa como uma relação de causa e efeito simples e direta, não considerando aspectos o quê?
psicossociais existentes, lá na administração científica, na administração clássica, na administração burocrática, né, então tem essa ideia aí, tira totalmente o psicossocial. Então e aí até o biopsicossocial. Então existente nas relações interpessoais. A empresa para ele é uma estrutura sistêmica, também tem essa outra teoria, a teoria dos sistemas, ou global, e não um conjunto de setores que desenvolve ações isoladas. Certo, as empresas realmente são um sistema. Competência intrapessoal, você deve pensar na autoanálise, ou seja, você se autoanalisar, se autoconhecer, né? Aqui tem o autoconhecimento, o saber meditar, o saber o seu limite, né? Hoje eu gravei não sei quantas aulas, aí tem hora que eu dou, não saio, dou uma descansadinha, porque tem que conhecer o seu autolimite, o seu limite, né? Então é a autoanálise, ter o autocontrole, que é algo muito difícil, mas a gente tem que saber a gente conhecendo o nosso limite, sabendo o nosso autoconhecimento e fazendo a nossa autoanálise de nós mesmos, como nós estamos, nós com certeza teremos o autocontrole, né? A própria automotivação, como eu digo, você acordar com você mesmo se dando bom dia, aquele bom dia radiante, né? Se você, no caso, estiver só ou não tem ninguém para lhe dar, você mesmo dá seu bom dia para você mesmo. Capacidade de organização pessoal, meu Deus, se eu não me organizar, tintim por tintim, minha agenda vive aqui do ladinho. Se não tiver tudo organizadinho para eu fazer, misericórdia. Aí bagunça o autocontrole, a automotivação, o auto tudo. E a administração do próprio tempo. A gente tem que saber que dividir o nosso tempo para o trabalho, para nós mesmos, né? Para tudo. Enfim, para a família, para os afazeres de casa, a administração de tempo. Não estou dizendo que é fácil, é difícil, mas tem que saber que tem que ter um tempo para a gente mesmo, né? E aí a gente vai escolher se no nosso tempo para a gente vai descansar ou se a gente vai buscar conhecimento ou qualquer outra coisa assim, tá? Vamos lá. Então, mudanças sociais interferem no processos organizacionais e dessa forma permeiam as pessoas que ali trabalham. A competência para Senge está diretamente relacionado aos fatores, a gente já viu isso, do indivíduo, que é através dos modelos mentais e domínios pessoais, através do grupo, mediante ações compartilhadas e aprendizagem em equipe, que a gente também acabou de ver, e da empresa que adota o que é uma cultura e uma visão sistêmica, que foi tudo isso que a gente levou 5 aulas estudando, né, as competências de Senge. Do indivíduo, do grupo e da empresa. O indivíduo, modelo mental e domínios pessoais, do grupo, que são as ações compartilhadas e as aprendizagens e da empresa, que é a visão sistêmica, ou seja, a visão do todo. Então, não vamos deixar de falar, já que estamos falando do indivíduo, estamos falando do intrapessoal, não vamos deixar de falar de Senge, né? Dar uma palhinha dos modelos mentais e domínio pessoal. Para quem não lembra, então vou dar uma relembrada agora. Na visão de Senge, as pessoas devem estar atentas às mudanças, tá? As mudanças, vou falar de todos os tipos de mudanças, principalmente a mudança dentro de você mesmo. Nós estamos mudando o tempo inteiro. Você não é a mesma pessoa que era ano passado, que é há 5 anos atrás, que era há 10 anos atrás. Nós mudamos. Mudamos em consequência de tudo, tá? Tudo ajuda a gente mudar. E graças a Deus. Eu mesmo dou graças a Deus que eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. E espero que 10 anos daqui à frente eu esteja melhor do que hoje, bem melhor do que hoje, né? Melhor quando eu digo é na mente mesmo, tá certo, gente? É nas novas experiências, é no ser como pessoa, não melhor, vamos dizer, que quando a gente fala assim que a gente esteja melhor, a gente pensa no financeiro, não, eu estou falando melhor como pessoa, certo? Ser mais tolerante, ser mais auto, esse quadrinho, tudo isso aqui.
tá? Tá melhor em tudo isso. Então, as novas experiências que estão ocorrendo no mundo trazem mudanças para nossas vidas. Então, aquela pessoa que tem um modelo mental aberto, que gosta de receber mudanças, gosta de mudar, adere às mudanças que vêm até si na sua vida, com certeza essas pessoas vão crescer. Aquelas pessoas que têm um modelo mental fechado, que quando vê mudança resiste, não sofre com aquele tipo de mudança, com certeza essa pessoa ela não vai crescer como pessoa, ela vai ficar travada, pode até dar uma depressão ou algum outro tipo de doença, certo? Então, o indivíduo não está isolado em sua casa, em seu posto de empresa. Tudo está conectado. Você não está sozinho no mundo. Você está com alguém. Você sabia que 85% do sucesso da sua carreira depende das suas habilidades pessoais? Da sua competência intrapessoal, ou seja, da sua própria mente? O autor afirma que a mudança é fundamental para a oxigenação ou inovação, e sendo assim é preciso que transcender a metanoia. Quem lembra da metanoia? Para Senge, entender o sentido de metanoia é entender o significado mais profundo de aprendizagem, pois essa também envolve uma alteração fundamental do movimento da mente, né? Então, a metanoia é o mudar completamente a vida, o jeito de pensar, o modelo. E quando eu falo a vida, gente, não é mudar assim, vou mudar de cidade, vou mudar de país, vou mudar de casa, vou mudar disso. Não, é mudar aqui, é mudar os modelos mentais, tá? É estar aberto, interessado ou mesmo disponível para buscar novas formas ou técnicas de aprendizagem individual para posteriormente repassar para o coletivo, né? É saber se aventurar numa aprendizagem que você não tem nem ideia e talvez vai te fazer muito bem. Esses dias mesmo eu estou dando uma pesquisada e vou ver se eu vou fazer um curso sobre mosaico, né? Estou com uma ideia aí de fazer uns mosaicos, é algo muito difícil, eu não sei desenhar, mas vai que sai, né? Depois eu conto a vocês se vai sair. Se vocês conhecerem alguém que sabe fazer mosaico, fala para mim, porque pelo menos eu vou ter um professor. É melhor do que ficar buscando só isso aí é muito de arte, né? Muito artístico. Então, vamos ver a arte que vai sair de mim. Mas se tiver alguém para me ensinar, ó, eu agradeço. Então, para tal, o autor analisa o indivíduo mediante os seus modelos mentais, né? Ou seja, seus pressupostos profundamente arraigados, generalizados, ou mesmo imagens que influenciam nessa forma de ver o mundo e de agir. Então, muito cuidado com os modelos mentais que vocês já têm pronto. Cuidado com a síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Isso é um modelo mental rígido. Seja aberto, tá? Então, modelos mentais são, portanto, os valores, os conceitos, a moral, a índole, a cultura, as limitações, os preconceitos, as habilidades próprias do indivíduo como pessoa. Aí a pessoa fala: eu não tenho habilidade, não. Você tem alguma coisa de habilidade. Alguma já disse a vocês, todo mundo é inteligente. Cada um é inteligente em alguma área, em alguma coisa, tá? Então, levanta essa autoestima e fala: eu sou inteligente, tá? Se você não conhece, aí você vai fazer lá a sua autoanálise e pensar: bom, eu sou boa em quê? Me cozinhar. Eu não sou habilidade minha. Eu sou boa de inventar. Eu sou boa de inventar coisa. Então, vamos. Então, a sua subjetividade diante dos fatos do evento do mundo. Uma vez exposto o modelo mental de uma pessoa, pode influenciar o outro. Isso é muito cuidado, fazendo com que este outro mude de ideia, de comportamento. Então, Sage reflete assim sobre os modelos mentais. Então, se eu tiver um modelo mental, por exemplo, uma ideia de que, deixa eu ver, não vem nada na mente agora, gente. Mas se eu tiver uma ideia ou um pensamento, né? Eu vivo desse jeito.
de tal jeito. E, por exemplo, eu chegar para alguém que ama arrumar casa, ama decorar a casa, ama mais, né, a casa bonita, ama plantas e tudo mais, e eu chegar para dizer: "Ah, menina, isso é besteira, isso é bobagem, vai cuidar de você". Eu vou de qual se a pessoa tiver uma mente fraca, né, um modelo mental fraco, sei lá, personalidade ou ela for até, não sei, depressiva, ela vai parar para analisar e talvez realmente ela vá mudar o modelo mental dela e realmente ela vá deixar de lado aquilo que ela realmente gostava de fazer por causa do modelo mental da outra pessoa. Então, muito cuidado na hora de opinar nos gostos das pessoas. Vamos ver os pilares de relacionamento interpessoal do trabalho. Isso aí é para a próxima aula, eu não sei o que eu coloquei aqui, mas eu já voltei, vou falar. Autoconhecimento, que isso então, isso, a única coisa que vai estar aqui na nossa aula é essa parte aqui, o autoconhecimento, ou seja, isso é intrapessoal. A empatia é intrapessoal e interpessoal. A assertividade também é dos dois, intra e inter. A cordialidade também é intra e interpessoal e a ética também. Então, o sucesso corporativo. Então, tem os pilares do relacionamento interpessoal. Você pode ver que são pilares o quê? Do relacionamento interpessoal, mas são pilares intrapessoais. Entendeu? Então, o trabalho como modelos mentais começa por virar espelho para dentro, aprender a desenterrar nossas imagens, isso aqui é muito importante, internas do mundo, ou seja, aqueles traumas que você tem, aqueles medos que você tem. Tenta enfrentar algum medo. Eu mesmo tinha muito medo do escuro, de ir no banheiro de noite, de ir beber água de noite, mas eu caminho a casa inteira, né? Então, vamos quebrando os traumas que tem. Todo mundo tem trauma. Então vamos tratá-las dela, né? Vamos enfrentar o leão que existe e lhe dá medo, né? Só tem duas coisinhas que eu não quero enfrentar, não, que é rã e rato. Deus me livre. Então, e levar à superfície e manter rigorosa análise, ou seja, você vai desenterrar aquele trauma, aquele modelo mental que não é bom para você e você vai botar exposto a você vai se enfrentar o tempo inteiro para você poder melhorar, né, essa imagem interna que não é boa para você. Augusto Cury é excelente para te ajudar nisso, tá? E inclui também a capacidade de realizar novas conversas ricas em aprendizados, ou seja, conversar com outras pessoas, com outros tipos de conversa. Por exemplo, se você tem um ciclo de amizade que só fala de tal coisa, tenta entrar em um outro ciclo de amizade que conversa de outros assuntos que você não tem noção. Você vai aprender, tá entendendo? Tente ver assuntos que você não costuma ver, que você não tem interesse ou que você nunca nem olhou. De repente você vai gostar. E assim vai, tá? Então, conversas ricas em aprendizados que equilibrem a indagação, a argumentação, não é a briga, argumentar não é brigar, tá? Em que as pessoas exponham de forma eficaz os seus próprios pensamentos e estejam abertas à influência dos outros, tá? Então é justamente o que esse modelo mental fica aberto para você poder trabalhar, tá? Do mesmo modo,